sair. Foi quando tudo então mudou. Senti a voz de Deus no ar. Senti tua mão em minha mão. Senti vontade de chorar. Agora Jesus me chama e eu não consigo levantar. Estou tremendo e comovido, mas faltam forças pra eu lutar. Senhor, estou tão fraco. Senhor, ainda estou. Senhor, não tenho forças, mas vou. Agora Jesus me chama e eu não consigo levantar. Estou tremendo e comovido, mas falta forças pra eu lutar. Senhor, estou tão fraco. Senhor, em luta estou. Senhor, não tenho forças, mas vou. Aleluia. Feliz sábado para todos. Essa semana eu estava precisando vir aqui à região dos Lagos. E aí me lembrei do meu amigo Pastor Nelson, que a gente tinha uma data marcada para vir aqui esse ano, para fazer uma programação com vocês, mas a pandemia, ela destruiu tudo, né? Eu falei, eu vou lá em Rio das Ostras. Aí aqui pertinho na Mar está o irmão da minha esposa, o Isaac, morando. Aí já aproveitamos para visitá-lo e para vir à igreja. Saudar aqui de maneira especial a primeira dama da igreja, né, Cláudia. Amigos de longa data. Trabalhamos juntos aqui no Rio, depois foram lá para Minas, né? Depois voltaram para cá de novo. Sempre bom encontrar os amigos, né, de boas histórias. Privilégio de poder estar com vocês, de poder participarmos do culto de adoração nesse sábado de manhã. Estou vendo que tem 3 celulares aqui, o pessoal que está pelas redes sociais deve estar nesse aqui, né? O pessoal que está assistindo aí, que eu mandei o link aí. Feliz sábado para todos. Deus abençoe, viu? Vamos abrir a Bíblia já já para a gente poder estudar a palavra de Deus. Antes eu vou contar umas histórias, porque o meu trabalho ele está diretamente relacionado com milagres, né? Quando a gente trabalha no ministério pastoral, especialmente na Novo Tempo, né? A gente assiste todos os dias e participa de enormes, de extraordinários milagres. E à medida que o tempo vai passando, a gente vai vendo como Deus vai trabalhando no coração das pessoas para poder
mudar a vida delas. Eu poderia contar para vocês dezenas de histórias, mas eu vou contar 2 histórias para a gente poder ir para a mensagem dessa manhã. Talvez um outro dia que eu volte com mais tempo, a gente, quem sabe, mostre uns vídeos também de depoimentos, enfim, histórias incríveis de milagres que Deus tem feito. O casal chegou em casa sábado à tarde, tinha ido à cidade, moram na zona rural de Santa Catarina, e eles queriam assistir televisão, eles queriam sintonizar a televisão e descobriram que a televisão estava fora do ar. A antena parabólica tinha se movido, então eles não conseguiam sintonizar os canais da televisão. Uma antena parabólica, eu não sei, mas parece que tem mais de 200 canais, não é? Faz muito tempo que eu não mexo com isso. O fato é que eles ficaram... o rapaz foi para o lado de fora, começou a mexer na antena na tentativa de encontrar aquela localização para poder, então, sintonizar os canais e assistir televisão. Na zona rural, geralmente, onde não existe vizinhos, as pessoas querem ter a televisão, né, como meio de entretenimento. Mas naquele dia, definitivamente, a televisão não funcionava. E não funcionava e não funcionou mesmo. Mas, passando os canais, na esperança que algum funcionasse, tinha um canal que funcionava. Era a TV Novo Tempo. Bom, já que não tem outro, vamos assistir esse mesmo para não ficar sem fazer nada aqui, né? Isso foi no sábado à noite. E eles então mantiveram a televisão ligada por algumas horas no sábado à noite, mas já foi o suficiente para eles perceberem que era algo interessante, que tinha alguns programas interessantes ali. E no domingo, de novo, não tem nada para fazer, terminou os trabalhos da casa, vamos assistir a televisão, só tem um canal funcionando, que chato isso, né? Esse canal aqui. De novo ligaram na Novo Tempo. Mas aí já brilhou os olhos deles e eles continuaram assistindo, não mais porque era o único canal, mas porque eles realmente gostaram da programação. Segunda-feira a mesma coisa, na terça-feira a mesma coisa, mas na terça-feira à tarde o técnico veio para consertar a antena. Consertou a antena, mas eles estão assistindo a Novo Tempo até hoje, estudando a Bíblia para serem batizados. Amém? Louvado seja Deus por isso. Histórias como essa, você fica pensando assim, isso parece história de pescador, né? Com todo respeito, deve ter pescador aqui. A tradição fala que os pescadores contam histórias, né? Tem um pescador aí, imagino que tem. Mas assim, são coisas incríveis que Deus tem feito para salvar pessoas. Ele está interessado em salvar pessoas e o amor dele é tão grande a ponto de impedir que tudo funcionasse, mas que a mensagem que ele queria passar ficasse disponível para as pessoas. Mas tem tantas coisas extraordinárias para contar para vocês, mas vou contar a de sábado que vem. Sábado que vem eu vou a Brasília fazer um batismo. E eu tenho recebido convites para fazer batismos, não tenho ido por causa da pandemia, né? Uma senhora, ela foi adventista quando era adolescente, juvenil, saiu da igreja, se casou e casou-se com um homem que não cria em Deus. E a pandemia, vocês sabem que ela trancou todo mundo em casa e a audiência da TV Novo Tempo cresceu 350%. Onde tinha uma pessoa assistindo, você tem 2, 3, você tem quase 4, 5 pessoas assistindo. E as pessoas fecharam o comércio, pararam de trabalhar e essa senhora, então, Sônia é o nome dela, sintonizou a Novo Tempo. E cada vez que... Vocês sabem que eu não faço um programa evangelístico, né? Não estou na linha evangelística. Eu poderia dizer que estou na linha pastoral da Novo Tempo, né? Programa de oração todos os dias. E essa senhora foi assistindo e teve um dia que ela me mandou uma mensagem pelo Instagram.
E ela perguntou, um dia que eu estava falando sobre, não sei sobre o que eu falei, sobre finanças, sobre a oração, era alguma coisa dessa natureza, e ela me mandou, e ela me perguntou, e eu falei que uma das coisas que nós precisamos fazer é devolver os dízimos e as ofertas. E ela me perguntou como é que ela fazia para devolver o dízimo do lugar onde ela, do comércio dela. E eu dei a explicação para ela, mas eu não estava sabendo o que estava acontecendo lá do outro lado. Eu respondo, mas eu não sei nem quem é que está falando comigo muitas vezes. Faz um mês e pouco, mais ou menos, agora em outubro, ela me mandou uma mensagem dizendo assim: pastor, eu tomei a decisão de me batizar. E a decisão foi por causa do programa Lugar de Paz. Amém, louvado seja Deus, mas eu não fiz apelo nenhum. Você vem aqui me batizar? Voa, enfim. Se derem as condições, eu vou sem nenhum problema. E sábado que vem eu vou batizar a Sônia. E ela falou assim: pastor, mas não vem agora não, sabe por quê? Porque eu estou estudando a Bíblia com a minha sogra também, e a minha sogra, eu quero que a minha sogra se batize também. Aí faz umas 2 semanas ela falou: pastor, a minha sogra também vai se batizar. Então o senhor vem, o senhor vai batizar a mim, meu marido e minha sogra. Sabe o que eu tenho aprendido? Eu tenho aprendido que Deus está muito além da nossa compreensão, interessado em salvar pessoas. E quando você vive o Evangelho, eu não sei o que acontece, mas mesmo que você não faça o apelo, e essa é a experiência que eu tenho tido, poderia contar de uma senhora também de Campinas, uma cidade pertinho de Campinas, há um tempo atrás. Tomei a decisão, assistindo o seu programa, como assim, eu não fiz apelo para o batismo? E aí outras pessoas mais que vão aos poucos se aproximando de Cristo também. Eu creio que Deus está fazendo uma obra extraordinária para salvar pessoas. E a Novo Tempo tem sido um instrumento disso. E quando eu estava no meu último lugar, eu servi por 4 anos no Paraguai. E quando eu soube que precisaria voltar para o Brasil, lá eu fiquei de 2015, 16, 17, 18. No meado do ano de 2018, eu comecei a pedir a Deus: Deus, providencie o lugar para onde eu vou. Eu quero ser útil às pessoas, eu quero salvar pessoas, mas eu não quero escolher um lugar para onde eu tenho que ir. A gente nem tem como fazer isso na obra, né? Enfim, mas aí veio então a proposta para a gente trabalhar na Novo Tempo, e eu estou muito feliz pelo privilégio, pela honra de poder ser um instrumento nas mãos de Deus para levar a mensagem para as pessoas. Bom, eu falei de 2 milagres, mas poderia contar muitos outros, uma outra oportunidade. A gente fala de histórias incríveis, né? Eu fico apaixonado todas as vezes que eu apresento o programa Anjos da Esperança, 9h30 da noite. Eu fico, assim, encantado com as histórias, né, de vidas transformadas. A gente recebe no programa Lugar de Paz cerca de 2.000 contatos todos os dias. Cerca de 2.000 pessoas mandam mensagem para nós todos os dias. Aí você tem Facebook, você tem Instagram, você tem as redes sociais, você tem o telefone, tem o WhatsApp. E as pessoas, elas estão desesperadas, né? Hoje é o último dia do meu casamento, hoje vai terminar tudo. Pessoas que estão querendo tirar a própria vida. Pastor, já tentei 2 vezes, já tentei 3 vezes, tomei não sei quantos comprimidos, já fiz isso, já fiz aquilo outro. E eu digo para elas: Deus tem um plano para você, e é por isso que Ele não permitiu que você morresse. E assim nós seguimos a vida, não é? Ajudando pessoas e levando essa mensagem de esperança para milhões de pessoas. A TV Novo Tempo alcança todos os dias audiência potencial 178 milhões de pessoas. Se todo mundo ligasse a televisão na Novo Tempo, ao mesmo tempo, ela poderia ser vista por 178 milhões de pessoas. Então, eu fico feliz porque parece que algumas pessoas que estão orando, elas dizem, não é? Do nada eu parei nesse canal. Mas não é do nada, Deus tem um plano para elas. Bom, sábado de manhã a gente não vem na igreja só para contar história, né? A gente vem para abrir a Bíblia também, né? Então, vamos abrir a Bíblia em Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 25.
Eu quero dizer para vocês que faz algum tempo que eu tomei uma decisão. Todas as vezes que eu Siri. Tomei uma decisão de todas as vezes que fosse possível pregar, eu falaria sobre preparação para a volta de Cristo. Nós temos hoje um time muito grande de evangelistas, tanto a Novo Tempo quanto a Divisão, cada igreja tem a sua página, todo mundo está pregando o Evangelho, todo mundo está falando, né, do amor de Deus, mas eu entendo que um dos meus chamados é para ser um intra-evangelista. O que é? O que faz um intra? Intra é para dentro, né? O evangelista para dentro. Eu trabalhei 7 anos no departamento de mordomia cristã, falando sobre fidelidade, falando sobre essa entrega que nós precisamos fazer para Deus todos os dias. E isso foi uma grande bênção para a minha vida. Então, todas as vezes que eu tenho a oportunidade, eu falo sobre preparação para a volta de Cristo. E Mateus 25 apresenta uma parábola, não é? A parábola das 10 virgens. Eu queria estudar e tirar algumas lições com vocês dessa parábola, a parábola das 10 virgens. Essa pandemia, antes de ler o texto bíblico, tem muita gente com medo de morrer. Tem muita gente que não saiu de casa e que não sai de casa há meses, 8, 9 meses, desde março para cá, para nada ou quase nada. Tem gente que fica suspeita de que está contaminado, entra em desespero, e a gente recebe esses pedidos, a gente vê como as pessoas elas estão desprotegidas, não é? Dessa esperança, dessa segurança que a palavra de Deus oferece. Vamos ler Mateus 25? Acompanhe aí na sua Bíblia, eu vou ler do verso 1 até o verso 13. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 delas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ou loucas, como aparece em algumas traduções, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saiu ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que o vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Sabe, a gente tem dificuldade, às vezes, de entender um pouquinho a parábola das 10 virgens, porque a gente vive na cultura ocidental e os casamentos aqui são diferentes, né? Então, imagine que a gente vai ter um casamento de 2 jovens aqui da igreja. Então, se prepara a igreja, eles vão lá primeiro, se casam no civil, depois vêm aqui, realizam uma cerimônia, né? O pastor, então, faz a cerimônia, eu os declaro marido e mulher, o que Deus uniu não separe o homem, e aí, então, depois pode ser que tenha uma comemoração, estão casados. Acabou o casamento. Quanto tempo dura? Algumas horas dura o casamento, né? 2, 3, 4 horas. Estão casados, sejam felizes. Mas nos tempos bíblicos, não é? E nos tempos de Cristo, não era assim. O casamento ele tinha pelo menos 4 fases. A primeira delas era o desposório, que era quando se fazia um compromisso entre os dois. Esse compromisso era simplesmente: vamos casar. Em algum momento do futuro, esse compromisso geralmente era arranjado pelos pais. Não eram os noivos que tinham esse negócio que a gente tem hoje, né?
que namoram e tudo mais. O casamento era arranjado pelos pais. Esse era o desposório. Então depois vinham os presentes. Era a segunda fase do casamento. Feito o compromisso, o noivo então levava presentes, não só para a noiva, como para a família da noiva como um todo, que a gente pode chamar também de dotes, e em muitos países do Oriente ainda hoje se utiliza essa prática. Depois vinha um intervalo de espera, que podia durar até anos, dependendo da idade da noiva e dos noivos. E aí, nesse intervalo de espera, então, eles tinham que manter a pureza, o compromisso estava feito, o pagamento já havia, o dote já havia sido pago, e eles agora então tinham que esperar então até o momento da cerimônia. E agora então, quando chegava o momento da cerimônia, vinha a quarta fase, que era justamente as bodas, que era o banquete nupcial. E o noivo então, ele ia até a casa da noiva, buscava a noiva, e aí com a noiva vinha também um cortejo, que eram outras virgens, que a gente poderia chamar hoje, aí num paralelo, de damas, não é? Elas vinham juntas. E Jesus estava sentado ali aos pés do Monte das Oliveiras, e ele então percebeu que estava passando o cortejo de um casamento. Então ele conta para os discípulos a parábola das 10 virgens, parábola que ficou registrada na Bíblia com profundo significado para eles, mas também para todos nós. Jesus então conta para eles que, verso 1, né? O reino dos céus é semelhante a 10 virgens. Estão vendo aí o casamento? Estão vendo o pessoal aí? Então agora eu quero explicar para vocês a respeito do reino dos céus. E ele conta então a parábola, ele conta então a história das 10 virgens. A parábola tem alguns simbolismos, e eu quero, antes das poucas lições da parábola, tirar com você, aprender aqui do simbolismo. A gente já sabe que, bom, as 4 fases do casamento, a gente sabe, representam a história da humanidade, não é? Primeiro, o homem cai, e aí então acontece um compromisso, não é, de Deus com a humanidade. Gênesis 3,15, a gente vê ali esse compromisso. O presente é a vinda de Cristo a esse mundo, a morte de Cristo. O intervalo de espera é o momento que nós estamos vivendo agora. E daqui a pouco, Cristo virá para a gente poder então ter o banquete nupcial, que é quando a igreja, a noiva, vai então se encontrar com o noivo, o Senhor Jesus Cristo. Amém? Então essa parábola, ela tem uma aplicação também para a história. Poderia falar muito mais sobre isso, mas em resumo é isso. Aí aqui diz que as 10 virgens tinham que, para ir da casa da noiva até a casa do noivo, que é onde acontecia a festa, elas precisavam de lâmpada. Por quê? Porque obviamente não tinha energia elétrica, não existia iluminação pública, precisavam das lamparinas. E essas lamparinas, elas eram alimentadas com azeite. Esse era o combustível que era utilizado para manter a lamparina acesa. E aí a parábola tem alguns elementos que são muito interessantes para a gente entender, que são aplicados justamente para esse momento que nós estamos vivendo. Diz que todas elas, as 10 virgens, tinham lâmpadas. Se você ler Salmo 119, 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Nesse princípio de interpretação bíblica que a gente já conhece, não é? Que é a Bíblia interpretando a si mesma, a gente já aprende que as lâmpadas representam a palavra de Deus. A primeira coisa que a gente aprende na parábola, relacionado com a igreja, é que todos nós temos acesso à Bíblia Sagrada. Na nossa cultura, tem muitas casas que tem 3, 4 Bíblias. Pastor, mas eu não tenho como comprar uma Bíblia. Se você pegar o seu celular, você baixa uma Bíblia e não paga absolutamente nada por isso. A Bíblia, na nossa cultura,
ela não é um tabu, ela está disponível para todos. Todos podem ter a palavra de Deus. Então você percebe que aqui as 10 virgens tinham as suas lâmpadas. E aí diz a parábola que elas saíram para encontrar-se com o noivo. Mas no verso 5 está bem claro aí, e tardando o noivo. Amigos, não existe nada mais atual do que esse verso aqui. Todos nós temos a sensação de que Jesus está demorando para voltar. O mundo que os nossos filhos vão viver será muito diferente, ainda mais com essa história dessas ideologias que estão surgindo, ideologia de gênero, não é? Toda essa questão aí de progressismo e etc. O mundo que os nossos filhos vão viver e vão enfrentar será muito diferente do mundo que nós vivemos até aqui. Os desafios que eles vão enfrentar para viver fiéis a Deus serão muito maiores do que os que foram enfrentados até aqui. Todos nós temos a sensação de que pela quantidade de maldade que existe no mundo, Jesus já poderia ter voltado. E tardando o noivo. Quando eu fui fazer teologia, 1991, final de 1991, eu tinha a convicção, a certeza de que Jesus voltaria e eu não terminaria o curso. 1995, dezembro, eu terminei e eu falava, eu vou trabalhar muito pouco e Jesus vai voltar. E já se passaram 25 anos, desde 1995, e Jesus não voltou ainda. Mas se vocês perguntarem para mim, você acha que Jesus já poderia ter voltado? Já poderia ter voltado. Especialmente quando a gente vai passando de uma certa idade, os mais novos não têm essa sensação, e você começa a perder as pessoas, e você começa a passar pela experiência da separação, você começa a pensar, puxa, por que tem que doer tanto? Para alguns, quando chegam as enfermidades, por que tem que ser assim? Por que a gente tem que passar por tudo isso? Eu recebo muitos pedidos de pessoas com câncer, pessoas em estado terminal, pessoas que estão sem poder andar. E o lamento é o mesmo. Por que é que nós temos que passar por tudo isso? Enquanto está tudo bem, a gente não pensa no verso 5 que o noivo está tardando. Mas quando as coisas apertam, quando as coisas ficam difíceis, quando chega o sofrimento, a luta, a dor, a gente começa a pensar, Jesus poderia ter voltado? E poderia voltar o quanto antes. Sabe, tem uma coisa que a gente precisa aprender aqui nesse verso 5, né? Diz assim, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Sabe, esse é o grande perigo que a gente corre quando o tempo vai passando e a gente não vê as coisas que a gente gostaria que acontecessem acontecendo. A gente descansa, tudo bem. Sábado que vem eu vou estar aqui na igreja de novo. Está tudo certo. A igreja fechou, mas vai abrir de novo. Não, está tudo certo. Se não tiver culto na igreja, eu não puder ir, eu assisto pela internet, está tudo bem, tudo tranquilo. A gente vai criando um mecanismo de amortização com a gente mesmo. E o tempo vai passando. E é como se a gente fosse tomado de sono. Lembre-se que em Apocalipse somos a igreja de Laodiceia, a última igreja. E você sabe quais são as características da igreja de Laodiceia? Agora tem uma coisa importante que eu preciso mencionar para você aqui. O verso 6. Mas à meia-noite ouviu-se um grito, eis o noivo. Está vindo aí o noivo, ele atrasou, mas ele está vindo aqui em casa para buscar a noiva e está vindo aqui em casa para buscar as damas, vamos dizer assim. E aqui a gente aprende algo extraordinário. No verso 7, se levantou todas e prepararam as suas lâmpadas. E aí as nécias então fizeram, as loucas, né? Aquelas que não se prepararam, fizeram um pedido para as outras. Me empresta um pouco do seu azeite, porque eu dormi. A minha lâmpada aqui consumiu todo o meu azeite. E eu agora não tenho para o caminho escuro para chegar lá no encontro na casa do noivo. Aqui está configurado o grande drama que a igreja vai viver nos últimos dias.
que a igreja está vivendo nos últimos dias. Para você que se batizou na igreja, quem sabe alguns anos atrás, e dormiu, aqui está o elemento chave que eu quero deixar para você nesta manhã. O noivo veio, quem tinha a lâmpada foi para a festa, e quem não tinha azeite para a caminhada, para os últimos momentos ali, para entrar na festa, ficou para trás. Sabe, para aqueles que estão dormindo, parece muito duro o que eu vou dizer agora, mas é uma realidade que eu, como pastor, preciso dizer. Não haverá uma segunda oportunidade de preparação. E eu vou ser mais trágico um pouquinho ainda, embora eu não seja um pregador apocalíptico, daqueles que gostam de anunciar a tragédia. Mas eu diria para você o seguinte: se você passar mal aqui na igreja, a gente te levar para o posto de saúde e você não chegar lá, o noivo já voltou para você. Acabou a tua chance, acabou a minha chance. O nosso momento é agora. O nosso tempo é o hoje. E esse é o momento da gente dizer que, Deus, por favor, eu preciso ter as minhas lâmpadas cheias do teu azeite. Mas tem um detalhe interessante aqui. Não haverá uma segunda oportunidade. Algumas pessoas vivem como se tudo fosse ter uma solução. Algumas pessoas passam 5 anos na igreja, 10, 15, 20, 30, 40 anos na igreja. Está tudo bem, tudo tranquilo, porque eu já fui batizado, eu já aceitei a Cristo. O que mais eu preciso fazer então agora para poder chegar no céu? Está tudo certo, já está tudo bem feito já. Eu já não bebo, eu já não fumo mais, eu já não uso determinadas coisas, eu não faço isso, já está tudo certo. Tem algo mais que a parábola está ensinando para a gente, e é isso que eu queria que você levasse para casa hoje de manhã. Antes de eu entrar nesse aspecto, o que é o azeite, eu gostaria de mencionar algo mais para você. Tem muita gente que gostaria de saber a data e a hora da chegada do noivo. Imagine se eu soubesse, se você soubesse a data e a hora da volta de Cristo. Você poderia, vou usar aqui uma paráfrase, obviamente, comprar o azeite momentos antes da chegada dele. Mas o que ele disse? O dia e a hora ninguém sabe. Vocês sabem que tem muita gente, e eu como pastor já há 25 anos tenho ouvido, né, de pessoas dizendo: vai voltar em tal data. Eu nem repito aqui para não criar confusão. Tal ano ele virá. Tal época ele virá. O Papa vai fazer não sei o quê. O Papa, quando as pessoas me mandam esse tipo de vídeo, eu falo assim: nem vou assistir. Eu não estou preocupado com o que vai fazer, não sei quem, o anticristo que está não sei aonde. Eu não estou preocupado com isso. A minha preparação para a volta de Cristo, ela não se dá pelo que passa no jornal. Eu não me preparo pela notícia do jornal. Eu me preparo pelo que está na Bíblia. Tem muita gente fazendo teologia de jornal. Tem muita gente querendo dizer: agora eu tenho que me preparar, porque agora morreram tantos, porque agora não sei quem vai se reunir com não sei quem, porque agora vai ter... E eu ouço isso toda semana, de pessoas que acham que a preparação é por causa do que está acontecendo lá fora. Preparação é por causa do que já está revelado na Bíblia, porque o dia da chegada do noivo pode ser agora, independente do cumprimento das profecias lá fora. Ele pode voltar para você agora. Uma dor no peito, uma ida até um posto de saúde, já pode revelar a volta de Cristo para você. Desculpa se eu sou trágico com isso, mas é bem assim que funciona. Quero terminar deixando 2 lições para você nessa manhã. Primeira delas, você precisa de muito óleo, de muito azeite. E aí eu poderia mencionar para você o que é o azeite, né? O azeite na Bíblia, ele é símbolo do Espírito Santo. Ellen White depois vai dizer claramente isso, né? Que o azeite, ele é símbolo do Espírito Santo. Em Ezequiel capítulo 16, eu não vou ler isso agora, a gente poderia ver toda a fundamentação para essa questão de que o azeite é o Espírito Santo.
Ellen White, no livro Parábolas de Jesus, na página 223, ela disse assim: não tem óleo em seus vasos, nem em suas lâmpadas. Estão destituídos do Espírito Santo. A primeira lição que nós aprendemos aqui é que não adianta a gente ser apenas membro da igreja. Não adianta a gente conhecer as doutrinas ou ter nascido na igreja. A gente precisa ter uma experiência real com Deus, de receber hoje, cada dia, todos os dias, a unção do Espírito Santo. Ellen White diz também no livro Parábolas de Jesus, que aliás é um livro que eu recomendo para você, ela diz que Jesus recebia todos os dias novo batismo do Espírito Santo. Jesus recebia todos os dias novo batismo do Espírito Santo. E quando eu li isso, eu fiquei pensando, mas ele não era o próprio Deus? Por que ele precisava da unção do Espírito Santo? Por uma razão muito simples. Porque ele, quando curava, ele, quando pregava, ele não fazia com a autoridade dele mesmo, sendo Deus. Ele fazia com a autoridade do Espírito Santo. Aliás, essa foi a maior tentação de Cristo, né? Fez que o diabo tentou fazer com ele: você não é o Cristo? Então vai lá então, transforma as pedras em pães. Você não é o Cristo? Ele podia fazer isso. Você não é o Cristo? Então você joga daqui para lá para baixo e dê ordem aí para que eles se protejam. Essa foi a tentação de Cristo, mas ele não fez isso. Ele todos os dias recebia a unção diária do Espírito Santo. Eu vou terminar daqui a pouquinho dizendo, e eu acho que seria irresponsável da minha parte não dizer isso para vocês, o que a gente precisa fazer para receber também a unção diária do Espírito Santo. Mas antes disso, tem uma outra lição que a gente aprende aqui. Não existe preparação de última hora. Você entendeu o que eu falei? Não existe preparação de última hora. A palavra está ensinando isso para a gente. Chegou o noivo, está vindo aí, agora, cadê a luz, cadê o azeite? Não dá. Não existe preparação de última hora. E aqui a gente vê revelada mais uma vez a grande aqui é algo que assim é muito pequeno, a grande misericórdia de Deus. Quantos sermões a gente vem aqui na igreja e ouve e assiste. Se você for contar, multiplicar pelo teu tempo de igreja, vezes 52 sábados por ano, os mais antigos já são milhares de sermões. Mas tem muita gente ainda adiando preparação para a volta de Cristo. Tem muita gente achando que vai acontecer assim: saiu o decreto tal, agora então vai começar perseguição. Então agora eu vou me preparar para a volta de Cristo. Agora eu vou abandonar isso que eu sei que é errado, isso que me disseram que é pecado, isso que mancha a minha consciência. Eu vou abandonar isso porque agora eu vou me preparar para a volta de Cristo. Tem muita gente que pensa exatamente assim. Mas eu vim aqui para dizer para você nessa manhã que não existe preparação de última hora. Por mais que as 5 virgens imprudentes achassem que seria possível, não foi possível comprar azeite de última hora, não foi possível providenciar o que seria suficiente para o trajeto de última hora. Já era tarde demais, chegou o momento, não dava mais para fazer essa preparação, não dava mais para entrar na festa. Jesus adverte sobre isso, né? Sobre essa comodidade que nós vivemos como cristãos, sobre essa comodidade que nós vivemos como laodiceanos, como igreja de Laodiceia. Essa parábola mostra para a gente que o dia da preparação é hoje. Não podemos deixar para amanhã. Quando no verso 6 diz aí: ouviu-se o grito, saí ao seu encontro, muitos vão ficar desesperados. E eu assisti isso agora nessa pandemia, tá? Muita gente desesperada. Muita gente de igreja, viu?
até agora não entendeu o que está acontecendo. Muita gente literalmente surtou, porque não tinha onde segurar. Não sabia como entender o que estava acontecendo. O que é verdade, o que não é verdade, o que eu tenho que fazer diante disso, o que é cumprimento profético, o que é alarmismo midiático. As pessoas não entenderam. E quando não entendem, elas entram em pânico. Vou terminar dizendo para vocês, e é isso que eu digo que seria irresponsável se eu não dissesse, como é que nós recebemos esse estoque do Espírito Santo. E você vai dizer, pastor, era isso? É isso. Todos os dias, na primeira hora de cada dia, na sua primeira hora, não importa qual é a sua primeira hora, você precisa dizer para o universo a quem você pertence. Você precisa dizer para o universo quem é que rege a sua vida. Você precisa dizer para o universo inteiro, inclusive para a hoste maligna de Satanás, quem é que controla a sua vida. Quem é que dirige você. E sabe como é que você faz isso? Quando você se coloca à disposição de Deus para entender mais a respeito do plano dele. Cadê a professora que estava aqui agora há pouco? Tá ali. O verso que você esqueceu aqui na lição é João 17:17. Eu não quis falar ali na hora. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A Bíblia é muito clara, ao mesmo tempo que é muito simples. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O que é a verdade? Tua palavra. O que santifica? A palavra. E se a gente fizer uma semana de oração aqui, pastor, será que eu não vou ser santificado? Pode ser que não. Pastor, e se eu fizer 40 dias de jejum? O que santifica? A palavra. Pastor, e se vier o pastor Bulhão? O que santifica? É que às vezes é tão simples que a gente não consegue entender. Às vezes a gente filosofa tanto, né, conversa tanto, fala sobre tanta coisa, que às vezes o que é o pontinho ali simples e mais simples, e simples e tão simples, a gente não consegue entender. Você quer ter a sua lâmpada cheia de azeite, cheia de combustível? Você precisa da palavra de Deus na sua vida. Eu gosto muito do projeto Reavivados por Sua Palavra. Faz muitos anos que eu leio a Bíblia todos os dias. Eu não ouço não, eu leio. Todos os dias. E sabe o que eu digo para Deus? O Senhor precisa me ensinar hoje algo em Jeremias capítulo 33. Amanhã, Jeremias capítulo 34. Eu preciso que o Senhor hoje me dê a unção, o batismo do Teu Espírito. Porque senão a gente não consegue subsistir às tentações do inimigo, as flechas, os dardos inflamados que são lançados todos os dias. Sabe aquilo que vocês falavam na lição aqui sobre a questão de você, do fruto do Espírito, de você ser melhor hoje do que você foi ontem? Você precisa do azeite do Espírito Santo para isso. Mas é tão simples, que chega a ser complicado para alguns. Querem fazer tudo, não é? Não, porque outro dia eu entrevistei uma pessoa no Lugar de Paz, um rapaz que ele sofreu um acidente, ele estava me contando o que aconteceu antes do acidente. Ele disse assim, eu estava naqueles dias muito aborrecido com o pastor da igreja. Eu briguei com o pastor da igreja. Sabe por que eu briguei com o pastor da igreja? Porque na comissão de nomeações, eles não me nomearam como ancião da igreja. E eu estava bravo naqueles dias. Eu deixei de ir à igreja. E eu estava muito bravo. E nesse contexto aí aconteceu um acidente terrível com ele. Sabe, as pessoas estão achando que é o cargo na igreja que vai santificar, que é a função na igreja que vai santificar. A gente acha que qualquer coisa vai santificar, menos fazer o que a Bíblia está dizendo. Santifica-os
Na verdade, a tua palavra é a verdade. A gente acha até que a igreja vai santificar. Na verdade, é você e Deus que precisa ter esse relacionamento todos os dias. Finalmente chegou a festa e o noivo veio. Quem tinha azeite foi, e quem não tinha ficou para trás. Eu não queria que nenhum de vocês ficassem para trás. Sabe o que eu estou dizendo para Deus todos os dias? Eu acordo e digo para Ele: Deus, eu aceito o Senhor Jesus Cristo como meu Salvador. Eu preciso que o Senhor me ensine a respeito da Tua palavra. Eu preciso que o Senhor me ajude, porque eu sou pecador, limitado, e eu preciso que o Senhor me dê a unção que eu preciso para esse dia. Eu quero deixar essa mensagem com você também, em nome do Senhor Jesus Cristo. O noivo virá. Quer você esteja preparado ou não, Ele virá. Quer você esteja esperando ou não, Ele virá. Tomara que Ele venha logo, porque já basta de tanto sofrimento, de tanta dor e tanta decepção. Quero perguntar para você nessa manhã, é aquela pergunta que o pastor sempre faz, mas que você não precisa levantar a mão e responder. Como é que está o seu estoque de azeite? Como é que está o seu estoque? Todos os dias você está buscando e está pedindo o batismo diário do Espírito Santo? Você está pedindo para Ele: Deus, eu quero uma obra na minha vida, eu preciso de um milagre em mim, no meu caráter primeiro. Você está conversando isso com Deus? Ou você está distraidão, achando que falta muito tempo ainda? Ou você está distraidona, achando que não, pastor, está tudo certo, eu já fui batizado aí na igreja, eu tenho até cargo na igreja, eu faço até trabalho missionário. Naquele dia muitos dirão: Senhor, Senhor. Qual vai ser a resposta dele? Não, você? Não conheço você. A gente nunca... Isso vai ser triste, hein? Você tem a oportunidade todos os dias de receber o banquete espiritual que Ele tem para você e de receber a unção do Espírito Santo. Essa é a minha mensagem dessa manhã. E o meu desejo é de que você... Não dá para você se preparar pelo filho, não dá para você se preparar pela filha. Quando chega na hora deles decidirem, chega aí, cresceram, só tem uma coisa que a gente pode fazer por eles: orar por eles, nada mais. E, claro, dar bom testemunho para eles. Acabou, já era, não tem mais o que fazer. Por que eu estou mencionando isso? Eu vejo o sofrimento de alguns pais. Pastor, meu filho saiu da igreja. Pastor, meu filho está desviado. Pastor, meu filho está nas drogas. Pastor, meu filho isso, meu filho aquilo outro. E eu vejo o sofrimento desses pais. Parece cruel o que eu vou dizer agora para você, mas você só dá para preparar você mesmo. Parece egoísta isso, né? O máximo que você pode fazer é dar um bom testemunho e orar pelo outro. Você já viu no avião, quando você entra e o comissário vai dar as instruções: em caso de pouso na água, coloque primeiro, salve você mesmo primeiro, para depois salvar o outro. Vou perguntar de novo: como é que está a sua preparação para a volta de Cristo? Ele pode voltar hoje para você? Eu não estou falando de perfeccionismo, tá, gente? Não estou falando de ausência de pecado, não, tá? Não confundam isso. Estou falando de entrega. Estou falando de entrega. Quero orar com você agora. A gente não vai cantar mais nenhum hino, não. Vamos fazer uma oração. Se você quer dizer para Deus assim: Deus, eu quero me preparar para a tua volta, eu quero minha lâmpada cheia do teu azeite, eu quero pregar e eu preciso que as pessoas ouçam a minha pregação, eu quero testemunhar e eu preciso que as pessoas ouçam o meu testemunho. Deus, eu preciso que o Senhor haja e realize milagres no meu caráter. Se você disser para Ele assim: eu sou mau caráter, Ele vai transformar você. Se você disser assim: eu sou infiel no dízimo, na oferta, Ele vai ajudar você a ser fiel. Se você disser para Ele: Deus, tem coisas que para mim que eu não consigo entender, que não fazem sentido para mim, sabe? Deus, Ele tem um amor tremendo. Embora você não consiga descrever esse amor está dispensado para nós todos os dias. Fique em pé um pouquinho, vamos falar com Deus nessa última oração do culto de hoje. Eu queria que você levasse essa mensagem para casa. Só você.
pode tomar a decisão de se preparar para a volta de Cristo. Querido Pai, que bom podermos estudar a Tua palavra nesta manhã. Que bom podermos entender que o tempo de preparação é agora. E que bom também podermos relembrar que a forma que o Senhor deseja nos preparar para esse encontro é nos encher com o Teu Espírito, é nos capacitar com o Teu Espírito. E a semelhança do que acontecia com Jesus Cristo todos os dias, quando Ele recebia o novo batismo do Espírito Santo, é exatamente isso que o Senhor deseja fazer com a gente também. Mas quantas vezes a gente sai de casa correndo, quantas vezes a ansiedade, a impaciência, a intolerância, quantas vezes a incompreensão da necessidade de preparação espiritual toma conta da nossa vida e tantas outras coisas assumem a prioridade e a gente então passa o tempo como bons laodiceanos, como igreja de Laodiceia, morna, sem dizer com sinceridade, ora vem, Senhor Jesus Cristo. Nós somos adventistas, aqueles que creem na volta de Cristo, mas tem muitos dizendo, se demorar um pouquinho mais, eu construo isso, eu compro aquilo, eu faço aquilo outro. Não, Pai querido, nós queremos que o Senhor volte logo, para nos buscar e nos livrar desse mundo mau. Mais do que a liberdade das coisas ruins que existem aqui, nós queremos estar contigo, que é o nosso Salvador, que é aquele que nos amou incondicionalmente. A gente não consegue divisar muito bem isso, não consegue entender muito bem isso, mas a gente, pela fé, sabe que o Senhor está preparando um lugar para nós, e é nesse lugar que nós queremos estar contigo. Como teu ministro, eu quero pedir uma bênção especial nesta manhã. Uma bênção para cada pessoa que veio aqui na igreja e para cada pessoa que nos assistiu também pela internet. Pai querido, se tem alguém dormindo, se tem alguém desprovido do teu Espírito, que busque na tua palavra a santificação, que busque na tua palavra a unção diária tão necessária para esse encontro que teremos em breve contigo. Toma essa igreja nas tuas mãos, pastor Nelson, a família pastoral, toma em tuas mãos a liderança desta igreja, aqueles que estão estudando a tua palavra. Pai querido, que juntos possamos dizer em breve, ora vem, Senhor Jesus. Oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém.